Você já pensou que é preciso para se tornar um mago, ou pelo menos conseguir usar esse negócio que a gente chama de magia? Eu aposto que não, porque magia é algo que está aí para facilitar a nossa vida, não para torná-la mais complicada, não é mesmo? Você só precisa evocar um demon que ele resolve seus problemas, ou ir numa benzedeira, tomar uma benzida para que a doença passe, ir no terreiro, tomar um passe para que tudo se resolva. Usar magia não é algo feito para que tenhamos que pensar, mas sim para que a gente possa facilitar a nossa vida. Não, peraí. Não, não é bem isso. Usar magia quer dizer estudar muitos diversos livros ocultistas que existem no mercado. Ninguém consegue fazer um bom ritual sem antes ler os 3 livros de filosofia oculta do Agripa, ou pelo menos o Caminho do Adepto do Bardon. Você só consegue dar os primeiros passos para, quem sabe, um dia conseguir fazer alguma coisa com relação à magia quando você, pelo menos, tem a obra completa desses 2 nomes. Né. Magia é algo que vem de dentro de você e que você pratica independentemente da lógica e razão. É só colocar o que está dentro de você para fora, ligar-se à natureza ou ao que é natural, porque afinal de contas tudo é uma forma de magia. Deixar de lado os conhecimentos modernos que são perniciosos para o ser humano e se integrar à natureza e às medicinas da floresta. Ou será que... Não. Magia não é nada disso. Quer dizer, magia é tudo isso, mas também é muito mais. Seja bem-vindo. Meu nome é Nino Denani e este é mais um vídeo meu sobre as artes mágicas. Se tem uma coisa que o ser humano gosta de fazer é inventar história. Nós somos assim, inventamos coisas para qualquer situação. Não veja isso como uma coisa ruim, pois essa é uma das coisas que fazemos e que nos dão possibilidade de chegar onde a gente está. Contar histórias foi nosso jeito de aprender e ensinar durante milênios. Pelo menos até conseguimos fazer isso de forma mais eficiente, que são tecnicamente os métodos educacionais de hoje. Veja Platão, por exemplo. Ele nos deixou diversos escritos que vão nos ajudar a compreender coisas como lógica, ciência, religião, sempre nos contando histórias. O mito da caverna e a história do Anel de Giges, por exemplo, são parábolas contadas, para que a gente consiga compreender certos aspectos que Platão achava importante e que, em geral, ou seus discípulos não iriam compreender de outra forma, ou mesmo Platão não saberia explicar de outra forma. As histórias estão aí desde que a gente começou. Então, a compreender a necessidade de aprender e ensinar. Mas é claro que toda ação tem 2 lados. Nós adoramos contar histórias e também somos um animal que desenvolveu um mecanismo mental muito importante, que nós conhecemos hoje como criatividade. Há diversas linhas de estudos a respeito da criatividade, e quase todas elas, embora ligeiramente diferente, vão dizer que criatividade é um processo que resulta em um produto novo, que é aceito como útil e ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto do tempo. Segundo nos conta o psicólogo Maurice Isaac Stein, essa visão é bem interessante e nos demonstra como a criatividade foi e ainda é importante para o desenvolvimento humano, tanto quanto indivíduo, quanto como sociedade, e como ocorre o processo de criação de histórias também. Veja só o que nos acontece hoje em dia. Temos um sem número de pessoas que precisam vender seus cursos ou ideologias, e eu não estou aqui para criticar nenhum deles, e muitas vezes isso acontece inventando histórias. Algumas dessas histórias, inclusive, nascem para preencher lacunas que a gente tem em nosso conhecimento sobre as coisas, assim como uma história muito vendável que dá horrores de lucro para um certo grupo de pessoas nos dias de hoje, que vão tentar nos dizer como várias das coisas ao longo da história da humanidade aconteceram. O que seria, além disso, a questão dos deuses astronautas, ou dos astronautas do passado, criado pelo Zacharias Sitchin e pelo Erich von Däniken? Eles pegaram várias lacunas da história humana, para as quais a gente não tinha resposta, e contaram uma história para preenchê-las. Aliens. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre as histórias que contamos para preencher lacunas?
Eu posso exemplificar com outras. Você se perguntou como nós viemos parar aqui? Quer dizer, nós somos os únicos animais que constroem cidades. Nós somos os únicos que conseguimos construir carros, aviões, prédios, escolas, hospitais. Por que conseguimos fazer isso e o nosso cãozinho não? Segura a resposta aí, pois eu preciso falar de uma outra coisa antes da gente chegar a essa conclusão. Nós, seres humanos, nos dividimos em duas grandes partes para cada um dos assuntos que a gente pode tratar. Isso quer dizer que nós somos sagrados para um assunto, enquanto a gente pode ser profano para um outro assunto. Ou seja, a gente sabe muito a respeito de um assunto, mas a gente pode não saber nada a respeito de um outro assunto. A gente já falou sobre isso na questão do aprendizado aqui no canal. Quanto menos a gente sabe sobre um assunto, mais a gente tende a achar que sabe. Porque o tipo de conhecimento que a gente precisa para saber que não sabe é o mesmo tipo de conhecimento que a gente precisa para saber que sabe. Então, quanto menos a gente sabe, mais a gente acaba achando que sabe sobre o assunto. Essa importante distinção é a base para que as histórias sejam contadas e mantidas, mesmo quando a gente acaba descobrindo a verdade. Eu duvido que você, por exemplo, saiba o suficiente sobre psicologia evolutiva para que você consiga compreender que nós chegamos aqui por uma questão de sobrevivência e amparo de energia, que o nosso cérebro tem como característica evolutiva. E essa característica faz com que a gente aceite a história de que somos assim por conta de uma divindade, do que por conta de uma evolução biológica. É complicado a gente falar de cérebro. É mais fácil a gente falar de Deus. E isso porque a gente já fala de Deus há milênios, mas o nosso cérebro há mais ou menos uns 100 anos. Então é assim, quanto mais sabemos que não sabemos. Como não sabemos, não nos consideramos prontos para falar sobre o assunto, então a gente se cala. Entretanto, quanto menos sabemos que não sabemos, e portanto achamos que tudo que sabemos e por isso a gente acaba falando sobre aquilo. Como falamos sobre o que não sabemos com a propriedade de quem acha que sabe e fazemos isso para os nossos amigos, eles acabam acreditando, porque é muito mais fácil você acreditar no seu vizinho do que no médico que fala sobre a sua especialidade lá na televisão. Acreditamos que em quem está mais próximo da gente, por uma questão também de sobrevivência. A gente precisa acreditar em quem está perto da gente, porque eles são os que nos ajudarão a ficar vivo enquanto a pessoa distante pode ser um inimigo e vir nos matar. Assim, acreditar que não sabe e não sabe que não sabe, mas sabe tanto quanto o meu grupo inteiro sabe, é muito mais fácil que acreditar naquele que sabe, mas está longe do grupo. Assim as lendas nascem. Assim as fake news nascem. Olha o meu canal aqui nas lives de pergunta e resposta, se não é bem assim, por exemplo. Eu sou pós-graduado em neuropsicologia e sou mago já há bastante tempo. Por isso, falo sobre neuropsicologia, como estou falando aqui, e também sobre magia. A grande diferença é que esses meus aprendizados me dizem que eu não devo falar sobre o que eu não sei. E, portanto, quando alguém me pergunta sobre, digamos, satanismo, eu prefiro não falar. Eu sei que não sei porque sei um monte de coisa, mas essa coisa não está no meio delas. Só que, por saber o que eu sei que é antiético falar daquilo que eu não sei. Então eu prefiro não inventar histórias. Acho que podemos voltar ao assunto que eu abandonei lá no começo agora. Você se perguntou como nós viemos parar aqui? Quer dizer, nós somos os únicos animais que constroem cidades. Nós somos os únicos animais que constroem carros, aviões e prédios. Lembra disso? Por que a gente consegue fazer isso e o nosso cãozinho não consegue? Você sabe a resposta para essa pergunta? Eu imagino que você tem alguma coisa aí na sua cabeça que vá responder essa questão em particular. E eu vou te falar uma coisa. O que você está fazendo agora não é tão diferente do pessoal lá da Mesopotâmia, quando perguntavam-se por que diferentes tribos falavam diferentes idiomas e acabaram inventando a história da Torre de Babel. Quer dizer, sim, temos uma boa ideia do que aconteceu para que a gente chegasse aqui, mas isso fica restrito a quem realmente estuda o caso, e na maioria das vezes essa resposta é muito mais difícil do que dizer foi Deus quem fez. E por isso, acabamos levando para frente essa opção mais fácil,
a opção tradicional ou mais simples que alguém que conhecemos um dia nos deu. Então, conforme o tempo vai passando, passamos mais a respeito da resposta fácil, consequentemente, mais lacunas vão aparecendo, o que nos faz precisar de mais histórias. E aí você já sabe, né? Criamos uma cadeira de teologia para explicar as diversas linhas de invenções de histórias que a gente faz. Agora você provavelmente está se perguntando o que tudo isso tem a ver com o início do vídeo, certo? Pois bem, vamos lá. Eu acho que eu deixei bem claro que nem sempre a resposta mais fácil é a correta, embora a resposta mais simples geralmente seja. Devemos deixar a coisa muito mais complexa antes de compreender o que é mais simples, assim como grandes artistas fazem para chegar à simplificação de um cubismo, por exemplo, ou de uma tela impressionista. Magia é muito simples, muito fácil. E eu mesmo disse que faço meus ritos deitados na cama, sem precisar daquele monte de parafernália cerimonial, como a magia sugeria na Idade Média. Mas para a gente chegar aqui, eu fiz muita magia cerimonial. Entretanto, nada disso é magia, embora a magia use tudo isso. O que é magia sempre esteve muito claro para aqueles que tiverem 5 minutos de vontade de aprender. Aliás, como tudo no resto da vida, né? Para aí e pensa um pouco comigo e vamos ver quem são os grandes nomes da magia. Eliphas Levi ingressou no presbitério da igreja de St. Louis, onde o abade Hubalt selecionava só os garotos mais inteligentes para mandar para Saint Nicolas do Chardonnay. Aos 18 anos, já lia a Bíblia nos idiomas originais. Cursou filosofia em Saint-Sulpice e depois mudou para teologia. Pape estudou medicina na Faculdade de Medicina de Paris, onde fez doutorado sobre moléstias nervosas, coincidentemente o mesmo caminho que eu sigo, aliás. Pape, aliás, é um nome dado a um gênio da medicina descrito no Noctemeron, de Apolônio de Tiana. Fez parte da Sociedade dos Filósofos Desconhecidos. Paracelso também foi médico, além de alquimista e filósofo. Ele é considerado o pai da toxicologia e autenticou o primeiro movimento médico moderno. Cornelius Agrippa influenciou diversas correntes de investigação científica da química, biologia, a própria física e toda uma série de sistemas que são hoje utilizados, inclusive, por organizações médicas. Aleister Crowley, poeta, escritor, enxadrista premiado, dramaturgo, artista, novelista. Estudou filosofia no Trinity College em Cambridge e depois se formou em literatura inglesa. Vamos falar também de John Dee, criador da linguagem e metodologia enochiana. Ele era matemático, astrônomo, astrólogo, quando a astrologia ainda era alguma coisa, ciência e geógrafo. Já lecionava na Universidade de Paris antes de completar 30 anos e foi considerado um dos homens mais instruídos do seu tempo. Todos esses grandes nomes da magia e ocultismo ocidentais, e todos eles têm uma coisa em comum. Vocês conseguiram perceber? Todos são amantes do conhecimento. Até o Crowley, que era o mais porra louca de todos os tempos e de todos eles, ainda assim era amante do conhecimento. E do conhecimento acadêmico. E o que tudo isso pode nos ensinar no final das contas? Você consegue saber? O que está acontecendo agora e sendo vendido aí como magia, não passa muito de crendice e vai na contramão desses grandes nomes que vocês mesmos estudam. A magia sempre foi uma junção de conhecimentos acadêmicos construído por pessoas que tentavam, a seu tempo, levar o conhecimento humano além do que já era sabido. Aliás, isso é tão real que nós percebemos que os grandes nomes da magia não são aqueles que fizeram o que mandaram. São os que superaram seus mestres. Fizeram mais do que eles, melhor e diferente. Agora, o que nós temos hoje em dia, afinal de contas? Um monte de gente que pega esses tomos e reproduz como meros papagaios o que está escrito ali, sem nenhuma consciência do que está acontecendo. A gente vê uns velhos aí vendendo o curso de Goetia, que é somente réplica plagiada do Mathers, do que Mathers escreveu. Assim como a gente vê pessoas vendendo toda uma coleção de livros que são meros plágios de outros, e o pior,
Os livros plagiados já não fizeram sucesso e a inteligência da pessoa, que é tão limitada, faz imaginar que trocar a capa e o nome do autor vai fazer o conteúdo magicamente ser aceito por todos. E falando em conhecimento, isso me faz lembrar de duas coisas importantes. A primeira delas é sobre os cursos que eu ofereço. Eu tenho 2 cursos sobre magias, que é o Teoria da Magia e o Práticas de Feitiçaria. O Teoria você pode encontrar em teoriadamagia.com.br, o endereço está aqui. E é exatamente o que eu estou te dizendo aqui. Um amontoado de questões filosóficas, científicas e psicológicas dignas dos magos do passado, concatenado de forma a oferecer a você uma visão mais analítica de si, propondo assim a evolução pelo conhecimento. Lá você vai aprender a fazer um rito, mas da forma certa de fazer um rito, com os elementos certos e, sobretudo, vai compreender o porquê de ser assim. É ótimo para quem quer não só se desenvolver, mas de repente ajudar os outros, trabalhando com magia, assim como eu e diversas pessoas já fazem. A segunda coisa é como esse conhecimento é adquirido. O que me fez escrever este roteiro foi um Instagram que vi dia desses aí. Nele, uma pessoa bem famosa aqui em São Paulo falava sobre os colares de conta que os umbandistas costumam usar, aqueles colarzinhos, né, as guias. Eu não estou aqui para discutir sobre a pessoa e tampouco sobre o que a pessoa disse, fechou? Mas eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que moveu uma pessoa a compreender aquilo daquela forma. E esse o que tem nome, aliás. Chama-se viés da confirmação. Veja bem, não importa o que você diga ou o que você ache. O nosso cérebro tem formas de funcionar que muitos de nós nem conseguem imaginar. Por isso eu comecei o vídeo contando que nós temos diferenças entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem, lembra? Pois é. Quando não compreendemos certas coisas básicas de nossas vidas, como por exemplo, o funcionamento de partes bastante específicas de nosso corpo, tendemos a cometer erros que podem ser muito bobos, mas que também podem prejudicar pra caramba a nós e a quem nos cerca. Eu vejo, por exemplo, gente o tempo todo entrando nas minhas iniciativas e falando que tem sonhos premonitórios. Em 100% dos casos, esses sonhos não são premonitórios, mas a pessoa acha sim porque ela não consegue compreender como funciona a nossa memória. Ela não consegue entender que a memória e a imaginação acontecem nos mesmos pontos do cérebro. O que quer dizer que você precisa imaginar para lembrar. E a imaginação sofre influência de todos os fatos que você presenciou depois do fato que você está tentando lembrar. Ou seja, qualquer coisa pode mudar sua memória. É isso que a gente vai chamar aqui na internet, ficou bem famoso, né, de efeito Mandela. E faz com que, ao se lembrar do sonho, você se lembre de coisas que estão acontecendo nesse momento e não necessariamente no momento do sonho. Por isso que quando falamos do sonho, depois de algumas horas, parece que a gente lembra coisas que nós não lembramos antes. Um outro exemplo clássico é a própria paralisia do sono. Todo mundo faz um puto estardalhaço com isso, acha que vê demônio e tudo mais, mas a paralisia do sono é algo perfeitamente normal e são relatados mais de 2 milhões de casos disso por ano, segundo o Hospital Albert Einstein. Segundo o queridíssimo e falecido Carl Sagan no livro The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark, a paralisia do sono, propriamente dita, acontece a todas as pessoas que adormecem. O distúrbio começa quando a pessoa acorda e a paralisia do sono ainda está ativa. Essa é a condição estudada pela medicina do sono. Fisiologicamente, ela está diretamente relacionada à paralisia que ocorre como uma parte natural do sono REM, que é o Rapid Eye Movement, a qual é conhecida como atonia REM. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda em um estado REM, mas a paralisia corporal ainda persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover. Além disso, o estado pode ser acompanhado por alucinações hipnagógicas. Hoje nós sabemos que essas alucinações são tanto de ordem hipnagógicas, ou seja, ocorrem antes da gente dormir, ou hipnopômpicas, que ocorrem antes da gente acordar. Aliás, tais alucinações são de ordem visual, tátil, olfativa, palatável e auditiva.
Mas quando você fala sobre isso, alguém vai acreditar em você? Claro que não, né? É muito mais divertido você dizer que está sendo possuído por um demônio ou perseguido por uma súcubus, certo? E onde entra o viés da confirmação nessa história? Ele entra no momento que você ouve, vê e processa aquilo que quer e não aquilo que é necessariamente real. Sabe quando você quer muito alguma coisa e de repente você só vê essa coisa aí aparecendo na sua frente? Como se de repente todo mundo estivesse comprando aquele celular que você tanto deseja, ou o carro que você quer comprar, de repente começa a brotar aí pelas ruas? Então, isso é um truque do nosso cérebro, que vai ajudar a gente a focar naquilo que realmente nos faz diferença. É o mesmo mecanismo que vai fazer com que as pessoas acreditem na lei da atração ou em Deus. Quando a gente só olha aquilo que a gente quer, tudo o que falha passa desapercebido no nosso cérebro, a gente para de captar essas coisas. E sabe quando você vai tipo no terreiro e fala pro guia, o guia fala para você, faz tal coisa que uma hora vai dar certo. Aí você faz 15 vezes e no final, na 15ª vez dá certo? Então, isso é seu viés da confirmação, fazendo com que você esqueça que, embora uma vez tenha dado certo, 14 outras vezes falharam. Pois é, esse viés da confirmação, ele também faz com que você, por exemplo, pesquise e guarde somente aquilo que você quer acreditar, e não o que realmente faz sentido. Pessoas pró-Bolsonaro, por exemplo, pesquisando sobre o Bolsonaro, só vão ler as coisas que qualificam o Bolsonaro e vão esquecer do resto, assim como quem acredita em terra plana. Ficou muito famoso um documentário que passou na Netflix um tempo atrás aí, que um grupo de pessoas foi fazer um experimento pró-terra plana, né? As pessoas eram pró-terra plana e foi fazer um experimento. O experimento deu exatamente o resultado que a Terra esférica daria. E ainda assim, a pessoa não só não acreditou no que viu, no experimento, né, no que o experimento fez, como também passou a bolar uma nova teoria para aquilo que tinha acontecido, em vez de simplesmente falar, estava errado, a Terra não é plana. O que isso tudo tem a ver com o nosso assunto de hoje? Isso tudo é a resposta para 3 perguntas que eu fiz lá no início do vídeo. A magia está aqui para facilitar a nossa vida? Está aqui para dificultar a nossa vida? Ou ela só é algo que está dentro de você e que você desperta numa espécie de apelo à aventura? A resposta para isso é: você nunca vai saber o real uso da magia se você não conseguir, antes de tudo, saber o que é aprender e saber o valor do conhecimento. A vida é feita de histórias, de narrativas, e essas narrativas têm a capacidade de nos prender dentro delas. Isso em si não é um problema, todos nós fazemos parte de várias narrativas, eu inclusive, maiores ou menores, e todos nós conseguimos viver a nossa vida, ter nossos amores, momentos bons, momentos ruins, sem ao menos a gente se dar conta de que a gente está numa narrativa. O mago, entretanto, é o cara que sai da narrativa e tem o poder de olhar de fora essas narrativas, mesmo pertencendo a alguma delas. O mago é aquele que vai olhar para uma situação além da situação. E isso só acontece quando a gente controla a ontologia em que a gente está inserido. A grande verdade é que a magia é feita para facilitar a sua vida, porque o conhecimento é e sempre foi poder. Mas ela vai dificultar muito antes disso. E é aqui em geral que todo mundo desiste, porque, convenhamos, é muito mais divertido você viver uma mentira, onde, por exemplo, existe um ser onipotente, onipresente e onisciente, que controla tudo e cuida de você. E você acreditar tanto nessa narrativa que desculpa até a doença que tem, ou as mazelas da sua vida, como se esse ser estivesse só esquecido de você, mesmo ele sendo onisciente. Do que você pegar as suas questões da sua vida para si e se tornar esse ser. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que foi até agora